aí pessoal que segue meu canal, tudo bom com vocês? Tô hoje aqui fazendo um vídeo diferente. Tô dirigindo, mas tô indo na rodoviária. Hoje vou fotografar, vou fazer alguns conteúdos, mas em especial, antes de eu dizer o porquê que eu tô aqui, olha quem vai passando aqui, ó. 6058, Aviação Progresso, linha João Pessoa Natal. É um horário novo aí que ela colocou, acho que tá com um mês só, que ele sai de 5 horas lá de João Pessoa e chega aqui 7h30. Parnamirim, né? No caso eu moro em Parnamirim, tô indo para Natal. Ele vai chegar lá em Natal quase 8 horas. Então a gente deve chegar mais ou menos junto lá na rodoviária. Só que assim, ele anda mais rápido, o carro é mais rápido, meu carro não é tão potente e eu não piso tão forte. Mas quando eu chegar lá na rodoviária, muito provavelmente que ele estará por lá. Porque esse carro que sai de João Pessoa de 5 horas e chega aqui em Natal nesse horário de 8 mais ou menos, ele vai sair no horário das 9 horas, salvo engano. Eu digo isso porque quando eu fotografo aqui na BR, eu consigo vê-lo chegar nesse horário, 7h30. E já ouvi sair de 9 horas, pegar ele aqui de 9 horas. Mas enfim, o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui diferente para vocês, dei um jeito aqui de arrumar meu equipamento, meu celular ali, um microfonezinho aqui do fone de ouvido para poder captar melhor o áudio e poder falar algumas coisas. É que eu queria, faz tempo já, expor e contar um pouco sobre o meu hobby, sobre a busologia. Por que eu vim parar aqui, vim gostar de ônibus, o porquê de eu ter criado o canal, de eu vivenciar essa experiência, esse hobby. Então, espero que vocês tenham paciência para ouvir. O tempo limite que eu tenho é até chegar na rodoviária. Então eu resolvi ir contando aqui esse bate-papo dentro do carro, porque assim vocês veem o que eu tô falando e vão vendo aí um pouco do meu trajeto até chegar lá na rodoviária. Eu não moro muito perto, então por isso que não é sempre que eu tô indo na rodoviária. Pois bem, pessoal, eu me chamo Danilo Lopes, como vocês já conhecem, o nome do canal, Danilo Lopes Bus. Tenho 31 anos, sou natural de Teresina, no Piauí, e resido aqui no Rio Grande do Norte fazem 13 anos, fiz 13 anos este mês. Mas sobre o hobby, eu posso dizer que eu pratico o hobby como busologia fazem 13 anos. Foi exatamente quando eu me mudei aqui para o Rio Grande do Norte e eu conheci melhor, vi como é que funcionava e descobri que fiz amizades com outras pessoas através do Facebook, redes sociais, e aí eu vi que era um hobby bacana de se praticar e eu já tinha vontade. Mas como busólogo, assim, como pessoa que entende de ônibus, pesquisa, vê, procura, eu já faço isso desde criança. Criança, eu digo assim, mas chega na adolescência, pré-adolescência, vamos lá. Mais um ponto, vai passando agora aqui, vocês vão ver rapidamente, o Expresso São Luís, 10h130. Na linha Natal-Sinop, sai de 7 horas também. Esse 10h130 eu já tenho fotos. Tá bem. E essa paixão começou de criança mesmo. Desde muito pequeno. Lógico que a minha história é parecida com a de muitos. Desde pequeno anda de ônibus, é o meio de transporte comum do brasileiro.
Então, caramba, uma chuvarada agora. Mas é chuva rápida. Então, desde pequeno, eu tenho essa admiração por veículos automotores. E por ônibus, começou quando eu criança, minha mãe botava uma pessoa para cuidar de mim, do meu irmão, em casa. E essa pessoa, dia sim, dia não, levava a gente para dar uma volta de ônibus. A gente lá em Teresina morava perto de um terminal. E ela nos levava, às vezes para deixar a gente com a nossa mãe, para chegar até lá na prefeitura de Teresina, que era onde minha mãe trabalhava. Então a gente ia do nosso bairro até lá, andando de ônibus. E eu lembro, naquela época, a empresa era a Aviação Piauiense. Os ônibus amarelões lá em Teresina. E a gente, como morava próximo ao terminal, ficava fácil. E aí a pessoa que cuidava da gente, Nalda, o nome dela, eu lembro ainda com bastante carinho. Ela nos levava até o terminal, onde a gente pegava geralmente um ônibus com um motorista chamado Cícero, o senhor Cícero. E aí a gente ia na cadeira gratuita, né? E andava ali, ia conversando, ele gostava que só, eu lembro disso. Andar e por essa receptividade dele, desse carinho, dessa atividade dela de nos levar para andar de ônibus, foi o que fez acender assim essa paixão por ônibus, por andar. E mais adiante eu passei a gostar muito de carros, de observar, andar na rua, olhar e dizer, aquilo é um Gol, é um Palio, é um Uno, é um Celta. Celta não, naquela época não existia Celta não, Corsa, era um Corsa. E eu gostava muito de ver esses detalhes dos nomes, do fabricante. Só que eu fui ficando mais velho e passei a andar mais de ônibus para ir para a escola. E eu comecei a pensar, ônibus é um veículo, é um carro, se move e tal, e ele tem algumas inscrições que me fez parar para pensar, poxa, se o carro ele tem um nome escrito ali na tampa do porta-malas, ele tem um símbolo do fabricante, o ônibus deve ser igual. Então foi que quando eu comecei a prestar mais atenção nos ônibus. Eu via sempre ali escrito Volksbus, Mercedes, Ford. Lá em Teresina teve alguns Fords. E do mesmo jeito como era no carro, eu reparava no ônibus o símbolo do fabricante na frente, na grade. Não tinha um nome atrás, como nos carros na tampa do porta-malas. Mas logo acima da porta de entrada tinha um nomezinho. E aquilo ali me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, poxa, Apache S21, Thor, Citimax. Esses nomes me chamavam a atenção porque eram os ônibus que eu mais andava. E eu pensei, bem, se cada um tem um nome diferente, cada um tem um modelo diferente, um design diferente, então o nome que está ali é o nome do modelo do veículo. E alguns tinham inscrição Ciferal, Citimax tinha um Ciferal enorme na frente da grade. O Apache S21 tinha um... Caramba, passou um Irizada Nordeste ali agora. Quase que eu pego na rodoviária, se tivesse saído mais cedo. No caso do S21, do Apache S21, tinha o nome Caio na frente e o símbolozinho redondo. Torino também tinha o nome Marco Polo na frente.
Pensei, bem, então o fabricante é Marco Polo, o modelo é Torino. Mas e o motor? Tem diferença? E daí, Volksbus. Poxa, esse Urbanus, Urbanus, essa. Tem um nome Volksbus bem aqui, então acho que o motor dele é Volksbus, o motor dele. Só que ele tem uma inscriçãozinha, 16210, Euro 2, aquele design bem bacana do Euro 2, eu lembro até hoje, muito bonito. E aquilo ali me chamava a atenção e eu pensei, bem, então o motor dele é 16210, Volksbus, é Volkswagen. Tinha um símbolo enorme da Volkswagen na frente, parecia um narigão. E os Mercedes-Benz. Só que a Mercedes eu ficava meio decepcionado, porque nos Volksbus eu via 15180, via 16210, 17210, 17230, todas as inscrições. Mas no Mercedes eu não via. E eu pensava, mas qual é o Mercedes então? Eu não entendia muito a parte de chassi, mas eu associava ao motor. E eu me perguntava, então qual é o do Mercedes? Que o Mercedes, nenhum Mercedes tem. E aquilo virou uma incógnita para mim. Já ali mais ou menos no ano de 2005, em Teresina teve uma apresentação de alguns ônibus na região do shopping. E eu lembro que minha mãe levou a gente lá para ver. E eu fiquei muito admirado porque logo de cara eu já identifiquei ônibus diferentes pela traseira. Naquela época eu já tinha noção. Eu tinha mais ou menos 12 anos. E eu tinha noção porque eu já observava e via que o Buscar Urbanus e o Urbanus Plus, eles tinham uma particularidade. A traseira era igual, parecida. Mesmo design, só a frente que era diferente. Porém, o detalhe do para-choque traseiro do Urbanus Plus era arredondado, enquanto no Urbanus S é quadrado. E eu reparei isso de longe, eu disse, tem algo diferente naquele ônibus. Algo que eu ainda não percebi antes, que era justamente o para-choque arredondado. E disse, então aquele não é o ônibus que eu conheço. E por conta disso, quando eu cheguei de frente para ele, conheci o Urbanus Plus. Finalmente, ali foi quando eu fui apresentado ao Urbanus Plus. Hoje é um dos meus modelos favoritos. Salvador de novo? Cara, eu vi um Salvador ali fazendo um adendo. Todo domingo nesse horário eu vejo ele passando. E ele tem uma inscriçãozinha da placa da NTT de a serviço da Titan. É muito estranho, muito estranho. Mas enfim, voltando aqui pra mim. Eu fui levando essas coisas em consideração. E naquele dia eu entrei no ônibus, sentei na cadeira do motorista, e os motoristas eram simpáticos, e eu ficava admirado, e até peguei um panfleto na época. Lógico que por eu ser criança, não ter tanta noção de responsabilidade, eu perdi tudo. Se eu tivesse hoje, seria uma relíquia. Tinha que estar plastificado. Mas aí aquilo fez muito minha cabeça. Fez muito minha cabeça a procurar mais, entender mais sobre ônibus. E nesse período de 2005, no bairro que eu morava, tinha um vizinho que ele tinha algumas revistas da Itapemirim. Itapemirim, que na época era detentora da Penha, da Nossa Senhora da Penha. E eu ficava louco, ensandecido ali, vendo aquelas revistas dele. Até eu pedi a ele, ele disse, não, isso aqui é meu, isso é minha coleção. Não sei se hoje ele pratica o hobby, não lembro o nome dele, mas eu lembro que naquela época eu conheci o hobby por ali. O hobby não, eu conheci a paixão por ônibus por ali. Ele foi a primeira pessoa que eu vi que tinha essa admiração e que, por tabela, me fez ficar mais admirado ainda com isso, vendo aquele maquinário. E como eu viajava muito no final do ano, aqui para Parelhas, interior aqui do Rio Grande do Norte,
Eu viajava muito de Expresso Guanabara e eu ficava muito satisfeito quando eu ia para a rodoviária e via aquela quantidade de ônibus gigantes na minha frente. Morei perto de outros terminais e que eu ficava admirando. Gostava muito de, às vezes, estar num terminal e ver os ônibus manobrando. Era muito satisfatório. E por eu ter associado isso e aprender a mexer na internet na época, eu descobri os sites das empresas fabricantes dos ônibus e posteriormente descobri o site do Ônibus Brasil. O site do Ônibus Brasil que me fez ver que a minha paixão por ônibus não era exclusiva a mim. Outros colegas também gostavam, já conheciam, e eu ficava, caramba, então não sou eu o único maluco por gostar de ônibus. Tem outras pessoas que fazem até fotos. E aquilo me fez querer fotografar também. Só que, mais uma vez, na época eu era adolescente, muito tímido, então não tive coragem de começar a fotografar ali naquela época. O site do Ônibus Brasil ali em mais ou menos 2010. Então, entendeu que eu deixei postergar para quando eu vim aqui pro Rio Grande do Norte. Foi aí que eu realmente comecei, porque na época que eu cheguei não conhecia ninguém. Então o meio que eu fiz de me distrair, de buscar amizades, foi praticando o hobby da busologia. E desde então, desde 2012, eu pratico a busologia, participo de eventos, tenho amigos em todo o Brasil, eu posso bem dizer. Muitas pessoas me ensinaram a fazer foto. E eu cheguei aqui no YouTube, comecei a fazer alguns vídeos curtos. Então, meus primeiros vídeos no canal são bem curtos. E pensei, bem, eu vou alimentar esse canal, vou criar um canal para mim e botar alguns vídeos mostrando a movimentação dos ônibus aqui na minha região onde eu moro. Porque eu via no YouTube alguns canais e achei bacana. Doido por uma monetização, mas mais satisfeito ainda por poder divulgar o hobby, divulgar meu ponto de vista sobre ele. E hoje estou aqui, arrumei esse tempo para poder vir na rodoviária e criar mais alguns conteúdos, porque faz um bom tempo que eu não vou lá e não crio conteúdo. Estou querendo mostrar para vocês esse lado. Já estou me aproximando da rodoviária. Lógico que tenho muito mais para contar sobre o hobby, sobre minhas experiências. Mas nesse momento eu queria contar como foi que eu me apaixonei por ônibus, como foi que eu virei um aficionado, como eu virei um colecionador. E como eu cheguei até aqui. Então, assim, dou graças a Deus por poder ter conhecido este hobby. Dou graças a Deus por ter conhecido bons amigos, pessoas que dão o apoio. Dou graças a Deus por meus familiares, minha mãe principalmente, meu irmão, minha esposa, entenderem o hobby e me incentivarem, não botar para trás. Então amo muito todos eles, meus amigos também, os que eu conheci, os que eu vou levar para a vida. Todos são especiais graças ao hobby. Então eu conheço muita gente, viajei para alguns lugares até de graça, graças ao hobby. Coisa assim que eu realmente não ia conseguir de jeito nenhum se eu praticasse outro hobby, que não fosse a busologia. Eu acho que hoje eu não me vejo praticando outro hobby, não me vejo seguindo outra linha de raciocínio sem ser a de gostar de ônibus. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Eu tenho muito para falar do hobby. Tenho muito para mostrar sobre o hobby que eu pratico. Porque são 13 anos. Eu tenho milhares e milhares de fotos, vídeos, arquivos, memórias. Mas nesse momento eu só queria mostrar para vocês mesmo como eu cheguei aqui nesse hobby. Beleza? Então,
Já tô vendo aqui que a rodoviária tá cheia, ônibus altos. Tem um Progresso DD ali que eu espero que não seja repetido. E eu vou criar esse conteúdo agora para vocês dentro da rodoviária e talvez até dentro de alguma garagem. Beleza? Então peço que deixem um like, comentem, compartilhem. Se você é busólogo, está começando agora, está vendo esse vídeo, eu incentivo você a continuar praticando o hobby. É um hobby saudável, procure pessoas saudáveis, pessoas que vão te colocar para frente, vão te ensinar, vão te mostrar como fotografar, como postar e todos esses detalhes que fazem o hobby crescer mais e mais. Beleza? Então, Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente semana e que tudo dê certo na vida de vocês, porque eu tenho muita estimativa nisso. Então, fique com Deus. Mais uma vez, deixa o like, comente, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.